Sabe aquela sensação de cansaço no meio de um treino? A resposta parece óbvia, né? Acabou a energia nos músculos. Mas e se a história não for bem essa? Hoje a gente vai fundo no que a ciência de verdade diz sobre a fadiga e o que realmente acontece com o nosso corpo quando a gente acha que não aguenta mais. Quem é que nunca sentiu aquela exaustão que vem do nada? Parece que simplesmente não dá para dar mais um passo. É o famoso bater no muro. Quase todo mundo que se exercita já passou por isso. Mas afinal, o que é que causa essa pane geral no sistema? Pois é, por décadas a gente ouviu que a culpa era dos músculos, que ficavam sem combustível. Fim de papo. Só que, e se o verdadeiro culpado for outro? E se a ordem para parar vier de um lugar que a gente nem imaginava? Para a gente conseguir entender o que se sabe hoje, primeiro a gente precisa dar um pulo no passado. Vamos dar uma olhada na teoria que dominou o mundo dos esportes por 50 anos. Vamos lá. Bom, o grande protagonista dessa história toda era o tal do glicogênio muscular. Para simplificar, pensa nele como uma bateria de energia rápida guardada dentro do músculo. A lógica era simples. Quanto mais bateria, mais tempo de exercício. Fazia todo sentido, né? Mas será que era tão simples assim? E foi esse gráfico aqui, de um estudo lá de 1967, que mudou tudo. Ele parecia mostrar uma relação direta. Quem tinha mais glicogênio estocado no músculo aguentava se exercitar por muito mais tempo. Parecia um caso encerrado, só que não era bem assim. A partir desse estudo, o mundo dos esportes virou de cabeça para baixo. A regra passou a ser uma só: encher os músculos de carboidrato. Foi aí que nasceu a febre do carb loading, aquele macarrãozão na noite anterior à prova, e explodiu uma indústria bilionária de bebidas e géis de carboidrato. Tudo com base nessa ideia. E agora vem a parte mais impressionante. A resposta para esse mistério todo já estava ali, o tempo todo, na nossa cara, escondida nos mesmos dados do estudo original. Então, vamos voltar para a cena do crime e ver a pista que ninguém viu por 50 anos. Olha só isso. De volta ao estudo de 67. No primeiro gráfico, o glicogênio muscular caindo, como esperado. Mas olha o detalhe que todo mundo ignorou na época. No outro gráfico, o açúcar no sangue, a glicemia, também despencava. E essa queda era brutal. Uma pista fundamental que ficou esquecida por décadas. E tudo fica ainda mais claro quando a gente olha para o momento exato da exaustão. Sabe, o nível de glicogênio nos músculos variava pra carala entre as pessoas. Mas o açúcar no sangue estava praticamente idêntico em todo mundo que quebrou. Isso é um sinal muito claro. O fator que determinava a parada não era o tanque do músculo, mas sim o nível de açúcar no sangue. E o mais inacreditável de tudo é que essa ideia nem era nova. Em 1939, muito antes do estudo do glicogênio, esses dois cientistas já tinham cantado a bola. A fadiga é um sintoma do cérebro reagindo à falta de açúcar no sangue. Uma sacada genial que foi de alguma forma completamente esquecida. Então é isso. A gente precisa virar a chave. A fadiga, na verdade, não é um problema do músculo. É uma ação do cérebro. Ele é o verdadeiro chefe por trás de tudo. Então, o que é a fadiga? Pensa nela como um mecanismo de segurança. O cérebro fica monitorando o nível de açúcar no sangue o tempo todo. Se esse nível começa a cair demais, ele entra em modo de autoproteção e puxa o freio de mão. Aquela sensação de cansaço extremo é, na verdade, o alarme do cérebro dizendo: "Ei, vamos parar por aqui, senão vai dar ruim para mim." Vamos colocar as duas ideias lado a lado para ficar bem claro. A visão antiga dizia que a gente come carboidrato para dar combustível para o músculo. A nova visão mostra que a gente come carboidrato para manter o cérebro tranquilo, para sinalizar que não há perigo. A crise de energia não é no músculo, é na sala de controle. E tem uma prova final que acaba com a discussão. Se o músculo ficasse realmente sem energia, ele travaria, ficaria rígido, num estado que a gente chama de rigor. Mas isso nunca acontece durante um exercício. A gente cansa, diminui o ritmo, mas não trava. Isso mostra que a parada é controlada. É o cérebro desligando as coisas aos poucos, não uma falha de energia geral. Ok, essa revelação muda tudo. Se o carboidrato que a gente come durante o treino não serve para encher o tanque do músculo, para que ele serve então? Ótima pergunta. É o que vamos ver agora. Esse estudo aqui é a pá de cal na teoria antiga. Presta atenção. Quando os atletas tomaram carboidrato, o açúcar no sangue deles ficou estável. Ótimo! Mas, e o glicogênio lá no músculo? Foi queimado exatamente na mesma velocidade com ou sem a bebida esportiva. Ou seja, tomar um gel de carboidrato não economiza a energia que já está guardada no músculo. E é aí que vem a parte mais surpreendente.
a gente talvez não precise de tanto carboidrato quanto se pensava. Estudos mais recentes mostram que quantidades bem pequenas, tipo 10 a 15 gramas por hora, já podem ser o suficiente para manter o açúcar no sangue estável e o cérebro calmo, evitando a fadiga. Isso é muito, muito menos do que a maioria das recomendações por aí. Resumindo, o principal motivo para tomar aquele gel ou a bebida esportiva não é alimentar o músculo. É, na verdade, mandar uma mensagem para o cérebro. Algo como: fica tranquilo aí, chefe, tem açúcar chegando, não precisa apertar o botão de pânico. Beleza, a ciência é fascinante, mas e na prática? O que isso muda na hora do treino? Como a gente pode usar essa informação para melhorar nosso desempenho? A estratégia toda de suplementação muda. O foco deixa de ser encher o tanque do músculo e passa a ser manter o cérebro informado e seguro. Doses pequenas e frequentes de carboidratos se tornam muito mais eficientes. E talvez o mais importante, treinar o corpo para usar gordura como fonte de energia vira uma peça-chave para a resistência. A prova disso são os atletas de elite que seguem estratégias de adaptação à gordura. Eles conseguem competir em altíssimo nível com o consumo muito baixo de carboidratos, simplesmente porque o corpo deles se tornou uma máquina de queimar gordura. Isso prova que o corpo tem outros combustíveis, desde que o cérebro se sinta seguro. Então, para a gente fechar, fica a pergunta: no próximo treino, na próxima prova, quem é que precisa ser alimentado? Os músculos que só obedecem? Ou o cérebro, que é quem realmente dá as ordens? Pensar nisso pode mudar completamente o jogo.